Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Pessoal que está nos assistindo aí na live, em casa, preste atenção, pega a sua Bíblia, faça suas anotações. E por mais que seja confortável estar em casa, nada se compara a estar aqui, viu? Fica a dica. Nada se compara a essa presença. A partir do 39, amém? É uma visita da Maria com a Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, na cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança que lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E onde me provém que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Amém? Eu queria começar a ministração com esse texto. Eu acho que esse texto, a gente precisa olhar para ele com mais carinho. Esse último final de semana, o que passou, um grupo de casais aqui da Comunidade da Fé, nós fizemos um encontro de casais. E o tempo que eu estava lá, e eu sou muito observadora, eu me perguntava: Deus, como pode pessoas tão diferentes, porque lá haviam pessoas muito diferentes, de comportamento, de gosto, de jeito. Como pode pessoas tão diferentes ficarem um final de semana em êxtase de muita alegria? Eu perguntava para Deus como é possível pessoas tão diferentes. Sabe, amados, a gente estava num ambiente onde havia muitos problemas. Falando, do local, havia muitas deficiências no local. Nada era bom, padrão, de qualidade, dever um pouco. A música era péssima. Nada, mas havia algo contagiante no ambiente de alegria, de felicidade, de comunhão. Havia algo diferente que nos unia, apesar de sermos tão diferentes. Havia aqueles que eram mais tímidos, aqueles que eram um pouco mais alegres, mais avançados, Havia de todos os jeitos. Mas o movimento e a unção de alegria estava no ambiente. E eu me perguntei: Senhor, o que há aqui para nós aprendermos? O que o Senhor quer nos ensinar aqui? Porque havia muitos problemas. A gente olhava à nossa volta e houve muita deficiência. Mas nada, absolutamente nada, roubava aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. E eu trabalho muito hospedando pessoas, quando eu faço paternidade, esses eventos, sou eu que hospedo as pessoas nos quartos, que separo. E a gente, assim, passa por um estresse muito grande, porque as pessoas são muito queixosas, nada está bom, nunca estão satisfeitas, enfim. Mas o ambiente desse encontro, havia algo diferente. Havia algo diferente. E eu quero começar a ministração com esse texto, que é o texto que
Maria encontra Isabel, e há tanta alegria nelas, e há tanta alegria no bebê do ventre delas, que o bebê estremece de alegria. Onde há a presença do Senhor, tem que haver um estremecer de alegria. Isabel encontra a sua prima vivendo o impossível, e Maria encontra a sua prima vivendo o impossível. Porque Isabel também estava vivendo naquele momento o impossível. E quando a gente entende a quem nós servimos, que eu sirvo e Deus do impossível está mexendo na minha história, e o Deus do impossível está mexendo na tua história, há muito para se alegrar. Há muito para se alegrar. Quando o Deus do impossível começa a mexer com a gente, há muito para se alegrar. E nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo neste tempo com a sua igreja. O que é que Deus está fazendo nesse tempo conosco? E eu olhava e falava, Deus, nós tínhamos aqui todos os motivos, talvez para ficarmos um pouco queixosos, mas em nenhum momento e na vida de nenhum irmão houve uma queixa, mesmo quando a situação parecia um pouco difícil. Então nós estamos vendo quando o Senhor, Ele é a pessoa mais importante do cenário. As outras coisas se tornam tão pequenas. Quando Deus é o centro de tudo, os problemas se tornam tão pequenos. Deus foi nos ensinando muito sobre isso naqueles dias. E eu olhava e falava, Senhor, como diz a palavra do Senhor, há amigos mais chegados que irmãos. E a gente teve momentos de muita comunhão. Né? Eu pedi para ficar hospedada ao lado do casal Neto e Cleidiane, né? Que são meus filhinhos, e a gente pôde unir amigos, conversar, dividir a comunhão. Como Deus pode fazer nascer coisas novas dentro de nós quando nos permitimos. Quanto você permite Deus fazer um novo dentro de você nos relacionamentos? Quanto há de permissão neste relacionamento? Deus não nos criou para vivermos isolados, cada um escondido na sua tenda. O Senhor nos criou para nos relacionar. E o relacionamento vai gerando em nós cura, vai gerando em nós ambientes onde eu entendo que o que a Juliette tem, eu preciso, e o que eu tenho, a Juliette precisa, e a gente troca o conhecimento, e a experiência, e aquilo que Deus tem dado para ela e não deu para mim, e no andar do lado a lado, um vai acrescentando na vida do outro. Eu pensei nesse cenário, quanto havia de festa no encontro de Maria com Isabel, e Maria, ela anda 2 dias a pé, uma colina, uma subida, 2 dias andando para encontrar a sua prima. Quanto há de empenho no encontro, quanto há de empenho em você estar com o outro. Por isso, você que está aí assistindo a live, que acha que é tão confortável estar aí na sua casa, você poderia estar aqui conosco, em comunhão. O quanto há de empenho da sua parte de chegar aqui. Então, o Senhor tem nos despertado um tempo novo, mas é um tempo de nascer coisas novas dentro de nós também. É o tempo deste nascer. É o tempo deste fluir. Nós não entendemos o que aconteceu com João Batista e Jesus durante a infância. A Bíblia não vai relatando coisas da infância, exceto o episódio quando ele tinha 12 anos. Mas nós entendemos que quando se chega aos 30 anos, na lei judaica se emancipa o rapaz. E aí João Batista, emancipado, ele sai para pregar, né? E ele sai para dizer, arrependei-vos, convertei-vos, porque está chegando. E aí ele começa a anunciar a chegada daquele que vem para salvar.
Ele vai pregando arrependimento e vai batizando as pessoas para que elas se arrependam e sejam batizadas. Se arrependam e sejam batizadas. Se arrependam e sejam batizadas. 6 meses se passam, agora é a hora de Jesus. Jesus está com 30 anos. Jesus poderia fazer assim: ó, Kaique, mãe, fiz 30. Parti. Onde você vai, filho? Vou ali fazer uns milagres, ressuscitar uns mortos. Estou indo ali. Jesus poderia, ele tinha poder, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ele sempre soube. É interessante que Jesus sai e ele vai para onde? Ele vai até o Jordão. Quando ele está no Jordão, ele vê o primo dele, o João Batista, fazendo o quê? Arrependei-vos e convertei-vos, e arrepende, batiza. E aí ele diz assim: quero me batizar. O texto fala que João Batista relutou. João Batista relutou para batizar. Mas ele diz: eu quero me batizar. João Batista falou assim: mas o batismo é para arrependimento. Você não tem do que se arrepender. Eu quero mostrar para você algo importante. Quando João Batista está pregando a palavra, Jesus ainda não começou o ministério dele. João Batista tem autoridade para pregar. E Jesus tem uma coisa que é aquilo que constrói relacionamentos, que é a humildade. A humildade. Jesus poderia falar: eu não preciso, sou filho de Deus, eu sou assim. Não, mas a humildade constrói relacionamentos. E ele humildemente diz para o primo: me batize. E ele desce as águas. Quando Jesus se batiza, há 2 coisas importantes aí. Primeiro, a voz do céu que reconhece o Filho. E a pomba que desce sobre o cordeiro. A pomba só desce sobre animal manso. A pomba só vem sobre animal manso. O quanto há de humildade na minha vida, na sua vida, para que possamos viver este tipo de relacionamento. Abra a palavra do Senhor em Mateus 3, do 13 ao 17. Mateus 3, do 13 ao 17. Esse é o cenário que eu acho que vale a pena a gente ler, que é o batismo de Jesus. Por este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, dissuadiu, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque é assim que convém, para que se cumpra toda a justiça. E ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que a voz dos céus lhe dizia: este é meu filho, a quem me comprazo, a quem me alegro. Amados, eu preciso entender que no reino de Deus, o reino de Deus é feito por hierarquia. O reino de Deus é feito por posicionamentos.
E naquele momento, a autoridade estava naquele que pregava, João Batista. Jesus tinha toda a autoridade, mas Jesus cumpriu algo no céu e na terra. Me batize. Hoje nós estamos vendo a dificuldade que nós temos para entender hierarquia, autoridade e a responsabilidade de fazer tudo como Deus quer, do jeito que Deus quer. Havia tanta humildade em Jesus, havia um coração de servo, havia um coração que sabia quem ele era, mas ele entendia que Deus estava acima dele, mas ele precisava passar primeiro pelo batismo e ser liberado para que ele começasse o ministério. E muitas vezes a gente tem atropelado os nossos processos porque nós nos achamos prontos o suficiente. Eu me lembro, eu sempre conto a história de um aluno que eu tive aqui, um adolescente, e ele pregava muito bem, ele tinha um chamado maravilhoso, e aí ele começou a ir para as igrejas pregar, mas ainda não era o tempo. E porque alguém veio e falou, olha, você é bom, você prega bem, você é ótimo. Ele feriu toda a hierarquia da igreja e simplesmente saiu, porque agora ele entendeu que ele era o bom. Jesus não faz esse caminho, mesmo sendo filho de Deus, porque um dos cenários da característica do caráter de um líder é a humildade. Você quer conhecer um bom líder? Ele é humilde. Esse ano a gente tem trabalhado um livro que eu considero um dos grandes livros, que é A Cura e Edificação do Líder. Capítulo 1 e capítulo 2 vai falar sobre autoridade. E como é importante eu entender os níveis de autoridade para que eu possa fazer tudo como Deus quer. Todas as vezes que eu atropelar esse processo, eu morro. É como um peixe, que ele está na água. A água é a autoridade do peixe para nadar. A hora que o peixe sai da água, o que acontece com o peixe? Morre. Todas as vezes que eu quero viver na minha independência, eu morro. A planta, você acha ela linda, aquela florzinha linda, tal. Você arranca ela da terra. O que acontece com ela? A autoridade dela está na terra. Eu preciso entender que Deus me ligou a algumas coisas e que eu não posso sair disto e que eu preciso estar envolvido nisso. Jesus fazia tudo que o Pai mandava ele fazer. Jesus nunca foi dono do nariz dele. Não, faço como eu quero, eu ando como eu quero. Jesus sempre fez aquilo que o Pai lhe pedia para fazer. Por que nós temos uma dificuldade de ouvir e perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu canso de ouvir pessoas que quebram a cara porque eu fiz coisas sem perguntar como o Pai queria que eu fizesse. E nesse caminho a gente se machuca, porque se eu saio fora da água, quem morre sou eu. Não há nenhum dano na água, não há nenhum dano na terra, o dano é com aquele que sai, com aquele que foge desse cenário. Jesus tinha a humildade de entender que ele precisava fazer tudo conforme o Pai mandava. A igreja de Cristo, ela quer andar o cenário dela, mas ela quer andar sem perguntar para o Pai como deve ser feito. Nós queremos conduzir áreas da nossa vida sem ouvir a voz desse Pai. Este é meu filho, a quem me alegro. Ele precisou ir para o Jordão e ser batizado por João Batista. Por quê? Porque dentro do caráter do líder, a humildade de se submeter. Todo bom líder precisa se submeter. Todo líder de discipulado precisa se submeter.
Todo líder de qualquer área, você precisa se submeter a alguém maior que você sempre. Alguém maior do que você. Quantos adultos hoje estão com a vida destruída porque simplesmente não ouviram seus pais? Não se submeteram a pais. A gente precisa entender a nossa hierarquia. Deus, marido, esposa, filhos. Deus e os meus pais. A gente quer ferir aquilo que Deus criou para nos proteger. A gente fere o lugar de proteção de Deus. Por quê? Porque no nosso coração não há humildade. Nós pregamos aqui alguns dias sobre orgulho. O pastor pregou, eu preguei, falei sobre características do orgulho. Mas o antídoto do orgulho, o oposto do orgulho é a humildade. E é um lugar que a gente tem dificuldade de construir, porque nós somos arrogantes, prepotentes, soberbos. A gente bate de frente o tempo todo. Mateus 18. Vamos abrir lá? Mateus 18. É um cenário onde quer saber quem é o maior. Quem que é o maior no reino? Né? Quem é maior? Quem que é o maior? Né? Quem que é o grande no reino? Aí a pergunta lá dos discípulos. O Senhor fala, portanto, vamos lá, a partir do 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Bom, começar do 1, vai. Naquela hora, aproximou-se Jesus, os discípulos, dizendo, quem porventura é maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não se converteres, como se tornando como uma criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como uma criança, este é maior no reino dos céus. A maior característica que o Senhor exalta aqui não é a criança. Vamos desmistificar isso. A maior característica é aquele que se humilhar como uma criança. A gente para muito nesse texto na criança. Mas é uma característica da criança se humilhar. Por quê? Quem tem filho pequenininho, pode colocar 2 crianças aqui. Vamos botar Robert e Nino pequeno. Não? Os 2 pequenininhos começaram a brigar. Né? Era um carrinho só, e aí um deu um tapa no outro, deu um tapa no outro. Mãe, pegou meu carro. E aí, não é assim? É. Mas quando passa meia hora, tá Nino e Robert brincando. Por quê? Porque o coração de uma criança ela é desprovida deste orgulho, desta soberba. Por isso a característica não é assim, como uma criança, como se criança não tivesse pecado. Porque criança é manha, criança é um monte de coisa errada. Mas ela tem uma característica muito especial, que é ser humilde, que é ter um coração humilde. Nós precisamos trabalhar esta área na nossa vida. E aí você vai pensar assim, não preciso me esforçar para ser mais humilde. Você vai quebrar a tua cara. Você, Jéssica, vai conseguir ser humilde só 2 dias. No terceiro, a gente vai... Essa obra nunca é do nosso eu. Quanto mais eu estou perto de Deus,
mais humilde eu sou. Quanto mais eu estou perto do Senhor, mais humilde eu sou. Nunca é uma obra nossa, porque senão nós seremos salvos pela nossa obra, pelo nosso trabalho. Quanto mais eu estou perto do Senhor, mais parecido com Ele eu fico. Amém? Então, a característica aqui não é que quando se tornar uma criança, é como essa criança é humilde. E o quarto vai falar assim, como aquela criança que se humilha, assim esse é o maior no reino dos céus. E a gente tem que entender que coração é esse. O coração que se esvazia fácil. E a igreja precisa entender que eu preciso estar perto do Senhor, para que eu me pareça com Ele, para que a pomba venha e pouse sobre mim. Nós não conseguimos produzir esse fruto, por isso é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é que produz, ele revela. Porque quanto mais eu estou perto de Deus, mais Ele revela a sua obra na minha vida. Então não se esforce, apenas fique com Ele. Esteja com Ele. Ande com Deus, fale com Deus, caminhe com Deus, viva com Deus. Se relacione com Deus, seja íntimo de Deus. Seja íntimo de Deus. Você tem um domínio de controlar a sua mente. A sua mente, você domine ela. Em que mais você pensa? Pense nele. Converse com Ele. Adore Ele. Se apaixone por Ele. Então o seu coração ficará parecido com o dele. O coração ficará diferente, transformado. E aí você não é mais você, agora é Ele em você. Gálatas 2:20 vai falar assim, não mais eu que vivo, mas Ele vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé, pelo Filho de Deus. Então, eu vivo a vida dEle em mim. As minhas atitudes são, não minhas, mas atitudes dEle por mim. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Então, Jesus aproveitava os relacionamentos para estar ensinando as verdades espirituais acerca de tudo isso. E lá nas bem-aventuranças, vamos para Mateus 5. Jesus vai dar o caminho da felicidade. Como ser feliz? Edna, como ser feliz? Qual é o caminho da felicidade? Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos, e ele dizia, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito. O que é ser humilde de espírito? Aqui na tradução do grego, o Novo Testamento ele foi escrito no grego e no aramaico. Na tradução do grego, essa palavra se chama pitochus. E quando a gente fala pobres de espírito, a nossa cabeça assim muito limitada, quando a gente pensa em pobre, o que você pensa de um pobre? Um Fusca? Um Fusquinha? Um tênis furado? A gente pensa em pobreza. Mas a tradução aqui, pobre de espírito, é um coração esvaziado de si. É aquele coração que agora não tem mais eu, mas agora tem Deus em mim. Quando a gente vai falar a palavra sobre arrependimento e um coração contrito, está falando daquele que é o quê? Humilde de espírito. É um coração contrito. É um coração onde ele está cheio das coisas do Pai e nada mais de mim. Então a vontade do Pai já me invadiu por inteiro. Agora eu sou pobre do meu espírito. Eu sou pobre de espírito.
E agora tem o quê? Tem um coração contrito. Então, feliz é aquele que tem um coração vazio de si, um coração contrito, um coração que se compadece. Nós passamos esse final de semana lá no nosso encontro de casais, e quando eu retornei, nas redes sociais, estava falando o tempo todo do estupro culposo. Estava todo mundo postando essa frase, eu não sabia do que se tratava. Aí eu pedi uma informação, me falaram que era o caso de uma moça que passou por uma violência, e aí pôs lá, e ela foi injustiçada mesmo ali dentro do tribunal, humilhada. E aí começou o bombardeio, né? Aí começa a se bombardear todo aquele cenário. Eu fiquei muito triste pelo que fizeram com ela e pela injustiça no Brasil de não julgar as coisas na medida certa. Mas a minha pergunta é: quem orou por aquele rapaz? Quem orou por ele? Quem orou por ele? Eu vi algumas pessoas até colocando a cena do filme Doce Vingança, que eu não recomendo para ninguém assistir. É assim que se faz com o estuprador. Eu vi muitos cristãos até colocar a cena. A minha pergunta é: como está o nosso coração? Quem chorou pela vida desse rapaz? Quem orou por ele? Quem se pôs na brecha por ele? Quem lamentou os pecados dele? Quem chorou pelos erros dele? Eu olhei o cenário e falei: é assim que Jesus vê as coisas? É assim que Deus olha? Porque eu olhei para aquele rapaz e falei: Senhor, salva ele e cura ele. Até que ponto o seu coração é vazio de si mesmo para fazer conforme Deus quer, não conforme a tua justiça? Até que ponto o teu coração é limpo o suficiente para orar pelos teus inimigos, para chorar por aqueles que também erraram? Desses, dos pobres de espírito, é o reino dos céus. A minha pergunta é: a gente vai conseguir mesmo entrar no céu? Será que nós vamos conseguir mesmo entrar no céu com um coração e com uma visão tão longe daquela de Deus? O Senhor, Ele clama para que todos se arrependam, para que nenhum se perca, nem mesmo aquele rapaz. Quem orou por ele? Quem chorou por ele? Todo mundo levantou uma faca, querendo vingança. Quando o Senhor também naquela cruz morreu por ele, ele também precisa de salvação. Ela precisa, ele precisa, e nós precisamos clamar para que o Senhor venha sarar a nossa nação. Quanto eu tenho chorado para Deus sarar a minha nação. Ou na rede social eu só coloco... Às vezes eu vejo coisas na rede social de irmãos que falam assim: eu tenho vontade de vomitar. De verdade. Eu olho, eu tenho vontade de vomitar. Porque aqui nós temos ensinado os princípios do reino de Deus. E as pessoas insistem em fazer e pensar, em publicar tudo aquilo que o diabo quer para contaminar uma nação. Nós precisamos andar segundo a vontade do Pai, segundo o querer do Pai. O que Deus quer que eu coloque, o que Deus quer que eu publique, o que Deus quer que eu pense, o que Deus quer que eu sinta, como Deus quer. Quanto há de humildade no meu coração para decidir fazer conforme Deus quer, para me relacionar como Deus quer. O Senhor está sempre trazendo a sua verdade, mas a gente é completamente orgulhoso a ponto de resistir à voz do Senhor.
Um dos capítulos que nós trabalhamos lá, deste ano, foi o batismo de Naamã. E quanto Deus precisou fazer processos para que eu pudesse entender que toda autoridade, ela precisa ouvir Deus. E para ouvir Deus eu vou ter que me inclinar. Para ouvir Deus eu vou ter que me abaixar e eu vou ter que me relacionar. Se eu quero ouvir Deus, eu vou ter que aprender a me relacionar. Naamã precisou aprender a se relacionar. Naamã precisou primeiro aprender, e ele teve a primeira conversa que ele teve que ter foi com uma escrava, dentro da casa dele. Você quer ser um bom líder? Comece a ouvir o que Deus quer fazer na sua vida. Quando eu falo líder aqui, eu falo um pai, eu falo uma mãe, eu falo você que trabalha, vocês que serão um dia líderes dos seus lares. Aprenda a ouvir Deus e os processos dele. Naamã teve que ouvir a primeira história, a primeira conversa de uma escrava. Se inclinar. Porque Deus trabalha com um líder que aprende sobre humildade. Todo líder precisa ser trabalhado no seu caráter, na humildade. O segundo diálogo dele, ele foi parar no palácio, achando que o rei ia receber ele. O rei ficou meio chateado, mandou ele falar com o profeta não saiu na porta, ele foi falar com um rapaz do profeta. A segunda conversa é com o rapaz do profeta. De novo, se incline e viva o processo que eu tenho para você. Nós temos resistência de sermos moldados por Deus. A gente tem uma imensa resistência de ser moldado por Deus. Deus fala assim, olha, você vai ter que fazer isso. Assim, ó, isso aqui não. Isso aqui não dá para mim. Isso aqui é muito difícil. Toda vez que Deus quiser moldar você, Ele vai descer você. E Naamã teve que ter a sua segunda conversa com o rapaz do profeta. Não bastante, agora ele tem que ouvir os servos dele. Os menores que ele. Deus vai quebrar a nossa cerviz. Deus vai nos humilhar. E se você estiver disposto a deixar Deus trabalhar o seu caráter e a sua estrutura, Ele vai pôr você no lugar certo. Nós temos dificuldade sobre a autoridade, porque nós temos uma imensa dificuldade de ouvir Deus. E quando Deus vai querer trabalhar em áreas da minha vida, eu não quero me inclinar. Eu tenho dificuldade em me inclinar. E todas as vezes que você tiver dificuldade de se inclinar, você vai morrer. Você vai endurecer. Quantas vezes Deus quer que a gente se relacione para nos tratar? Eu fico 9 meses em salas de discipulado e eu pergunto quanto Deus me trata todas as vezes que eu vou estar na sala de discipulado. Toda vez que eu estou com Eusiane, quanto Deus me trata. Quanto Deus me transforma. Quanto Deus me modifica todas as vezes que eu estou com a Jéssica, com a Val. Quanto Deus me modifica. Porque Deus trabalha nos relacionamentos.
Toda vez que eu me isolo, toda vez que eu me afasto, eu corro perigo. Davi estava muito bem na sua guerra e vencendo tudo. Um dia ele quis se isolar e foi para o palácio. Sozinho. Sozinho. Ali ele correu perigo. Se você olhar os cenários ficam difíceis quando a gente está só. Jesus, após o batismo, vai para o deserto, ficar lá 40 dias e 40... Sozinho é que ele é tentado. Por isso que o Senhor fala que é bom que a gente ande junto. É bom. É bom quando você tem alguém para andar lado a lado com você. Para te ajudar a acertar o caminho. Eva, como foi que Eva bateu papo com a serpente? Falei isso na sala de paternidade bem resolvidas, mas queriam matar a coitadinha da Eva. Eu salvei a Eva. Cadê o marido dela? Ela estava o quê? Sozinha. Ela estava só. Se Adão estivesse lá, ela estivesse Deus, Adão, Eva. Se estivesse debaixo dessa hierarquia, ela estaria protegida. Todas as vezes que eu saio debaixo da vontade de Deus, eu corro riscos. E eu preciso entender este caminho. José, lá no Egito, ele foi um menino maravilhoso que fugiu da tentação, mas ele estava o quê? Sozinho. E todas as vezes que eu quebro este princípio, eu desonro. Todas as vezes que eu saio desta, eu começo a ver um tempo de desonra. E tempo de desonra é muito perigoso. Porque eu começo a viver sequências de desonra na minha vida. E aquele pecado pode se tornar uma iniquidade. Todo mundo que começa a desonrar Deus, pai, mãe, líderes, ele começa a viver um período de desonra na história dele. Toda honra gera honra, toda desonra gera desonra. O que a gente aprende na vida de Abraão? Abraão era amigo de Deus. Gente, que título! Como é que uma pessoa recebe um título de amigo de Deus? Eu fico com uma inveja de Abraão. Abraão era amigo de Deus. Mas quando a gente acompanha a história de Abraão, em cada parada que Abraão fazia, Abraão oferecia um altar para Deus. Toda parada ele parava para se relacionar com Deus. Abraão oferecia sacrifício a Deus. Há um texto que eu ainda quero preparar uma pregação sobre ele, que é o pacto das metades. Onde Abraão oferece 5 animais e 3 ele parte meio a meio. Fazendo ali uma aliança com Deus. Por isso que Abraão era amigo de Deus, porque aonde ele estava, ele se relacionava com Deus. E toda honra gera honra. Abraão se tornou o pai das nações. Olha para onde foi Abraão, porque Abraão sabia honrar Deus. E Deus foi honrando Abraão ao longo da história, porque hoje os descendentes são de quem? De Abraão. O período da honra. O período aonde eu começo a honrar Deus, eu começo a honrar os meus pais, eu começo a honrar os meus líderes, eu começo a honrar meu marido, eu começo a honrar a minha esposa, eu começo a honrar o meu patrão. Eu vou plantando sementes de honra. Abraão plantou sementes de honra e se tornou quem ele se tornou. Mas a gente vê um grande homem de Deus,
Jó, se você ver Jó 1, Jó vai dizer que Jó era um homem justo e reto e temente a Deus. Está lá em Jó 1:1. Justo, reto e temente a Deus. Mas Jó não se relacionava com Deus. E Deus precisou fazer um caminho, uma construção em Jó, para que em Jó 42 ele pudesse falar assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu me relaciono, agora a gente está junto. Não basta ser temente, correto, se você não tem intimidade com Deus, com outro, porque você começa a viver processos de desonra. E Deus quer construir na igreja um tempo de honra. Para Deus é muito importante você honrar a Ele e honrar ao teu irmão. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros é sobre você honrar a Deus. E os outros 6 é sobre você e os teus irmãos e o teu irmão. O quanto você tem honrado a Deus e o quanto você tem honrado os teus irmãos. Por isso a gente precisa entender qual é o contexto da igreja de Cristo. Porque em tempos de Covid, onde cada um ficou no cantinho, isso não é reino. Isso não é reino. E a igreja precisa entender quem ela é. Quem você vê o grande homem de Deus? Davi. Davi. A gente vai chegar no céu e a gente vai conhecer Davi. Nino, você vai bater um papo com Davi. A gente vai conhecer Davi. Tati, a gente vai conhecer Davi. Mas Davi foi o cara que ele foi e é, né? Porque em Deus ele é. Mas ele fez o quê? Quando o rei queria matá-lo, ele passou o tempo todo honrando Saul e o Saul tentando matá-lo. Saul tentava matá-lo e simplesmente Davi ia honrando e protelando e fugindo e dizendo: olha, rei, peguei até aqui um pedaço da tua roupa, ó, mas eu jamais vou lhe matar. E quando a Amalequita mata Saul, Saul mata a Amalequita e faz uma canção em memória de Saul. Até que ponto você vai honrar? Até quem mesmo aquela autoridade que não merece a tua honra? Uma das mulheres que eu quero conhecer quando chegar no céu é Abigail. Sempre fui fã dela. E Abigail viveu o quê? Honra. O marido dela, Nabal, era um cara mau, cruel. Ofendeu Davi. Davi foi lá e falou: vou matar esse cara. E simplesmente Abigail prepara um banquete para Davi. E diz: poupe o meu marido. O cara até merecia ser morto. Mas ela honrou até quem não merecia ser honrado. Como está o seu coração? Ele é um coração humilde a ponto de honrar quem não merece ser honrado? Talvez você tenha um pai alcoólatra, uma mãe violenta, um pai violento. Você está disposto a honrar por causa do coração que Deus colocou aqui em você? Talvez você não tenha o melhor marido do mundo. Talvez no meio do caminho o teu príncipe virou sapo. E você está disposto a honrá-lo? Não por ele, mas por aquilo que Deus pôs no seu coração. Como você vê? Você vê como Deus vê? O seu comportamento é como o comportamento que Deus quer?
Porque não adianta eu cantar para Deus, eu ler a palavra, eu ter o título, e o meu comportamento, e o meu coração, e o meu pensamento não está alinhado às coisas do Senhor. No início desse ano, a palavra que o Senhor trouxe para o pastor Marco Aurélio, virada do ano aqui, foi que era o ano de alinhamento. Quem lembra disso? Todo mundo lembra? Eu lembro. Deus quer alinhar o nosso coração ao dele. E honra é valorização. Honra é respeito. Honra é estima. Honra é apreciação. O quanto você tem honrado as autoridades que Deus colocou na sua vida. O quanto há de humildade para honrar. Esse é o coração de Cristo. 2 Pedro 2,17 diz assim: amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Esse rei é em letra minúscula. Há princípios que nós precisamos cumprir. Quanto você tem honrado as pessoas que Deus colocou na sua vida? Ou você vai esperar essa pessoa partir para você dizer realmente que ela é importante? A hora é agora. Honre o rei. Rei simboliza toda a autoridade. Honre teus pais. Honre teus líderes. Honre a tua hierarquia. Esses dias eu estava dando um discipulado na sala dos homens. E o pastor Cláudio estava na sala. O pastor Cláudio na igreja aqui, ele é maior do que eu. Ele é o vice-presidente da comunidade. E para eu confrontá-lo, eu disse: pastor, eu posso? Aí ele disse: pode. Porque há um respeito em hierarquia. Nós precisamos aprender a respeitar. Há um texto, eu não sei quanto tempo eu estou seguindo. Eu estou seguindo o Neto. Vai levantar a bandeirinha e dar os minutos, por gentileza. Porque eu estou meio... Desde que começou a live, eu me perdi em horários. O Senhor tem colocado em nós um novo tempo. Mas é um tempo que a gente precisa alinhar o nosso coração. No texto de 2 Samuel, não vou ler, porque eu não sei se meu horário dá tempo ou não. 2 Samuel 10, do 1 ao 5, conta a história de um rei. Ele morre. Então, o filho dele fica muito choroso com a morte dele. Davi manda uma comitiva para o velório, para as condolências. Para dizer: olha, nós lamentamos. Manda uma equipe de soldados, de homens valentes, para dar as condolências à morte do rei. Mas chegando lá, os homens deste rei pegam os homens de Davi, deixam eles seminus e arrancam a barba deles. E barba no Velho Testamento é honra, é valor, é homem. Barba é coisa importante. Barba é algo importante no Velho Testamento. E eles arrancam a barba e dizem assim: eu estou desonrando, eu estou desvalorizando, eu estou pondo vocês para baixo. Esse episódio acontece com os homens de Davi. Lá em 2 Samuel 10. Davi, quando sabe disso, fica muito chateado. Porque o diabo, ele tem um propósito: desonrar você. Desonrar você. Mas a coisa mais bonita que eu vi aqui, Davi pegou os seus homens, mandou eles para uma cidade e falou: vocês vão ficar aí escondidos até a barba crescer, para voltarem, para que vocês voltem para a cidade em honra. O quanto nós temos cuidado dos nossos, para que eles possam ser honrados.
Quanto você tem se empenhado para honrar o teu irmão. Para honrar o maior e o menor. O Senhor é um Deus de relacionamentos. O Senhor é o Deus do vertical, do horizontal. E nós temos que construir este relacionamento. Como está o teu coração? Ele está disposto a viver um tempo de honra? Humilde o suficiente? Ou você ainda vai bater de frente para morrer no final da história? Feche seus olhos aí onde você está. Curve sua cabeça. Eu sei que nessa noite o Senhor preparou essa palavra porque eu falei, Senhor, eu preciso de uma direção sobre aquilo que o Senhor quer nos ministrar na noite de Santa Ceia. O quanto tem faltado de celebração em estarmos juntos, o quanto não há um coração humilde, e o quanto nós estamos plantando desonra onde Deus quer honra. Você que está assistindo essa live nesta noite, você que vai ceiar daqui a pouco, eu acho que é tempo de arrependimento sobre as vezes que você desonrou as pessoas da tua casa, os teus pais, os teus líderes. Quando você bateu de frente, quando Deus dizia, curve a tua cabeça, porque quando você honra, eu honro. Mas quando você desonra, você gera morte. E o Senhor quer neste dia nos quebrar para nos fazer novo nele, por Ele e para Ele.